Se você quer aprender maneiras reais de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês, eu preparei um e-book gratuito chamado 7 formas de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês. Para baixar, é só clicar no link do primeiro comentário fixado abaixo neste vídeo. Você será redirecionado para um canal no WhatsApp, onde o link do e-book estará disponível. Nesse canal, divulgarei mais conteúdos gratuitos. Ninguém verá o seu número no canal, usamos somente para divulgar cursos e mais conteúdos para lhe ajudar a enriquecer. Eduardo sempre foi o tipo de estudante que carregava sonhos maiores do que o bolso permitia. Vindo de uma família simples, ele acreditava que a tecnologia poderia mudar seu futuro. Mas toda vez que mencionava suas ideias, os primos e tios soltavam risadas baixas. Diziam que ele era um inventor fracassado esperando um milagre. Naquele domingo, reunidos na casa da avó, não foi diferente. Ele contou que queria comprar peças usadas para montar um computador mais rápido. E, novamente, virou motivo de piadas na mesa do almoço. "Eduardo, você não tem um tostão e acha que vai ficar rico com sucata?" zombou o primo. Os outros acompanharam, rindo com a boca cheia e batendo na mesa. A mãe dele abaixou o olhar, sem coragem de defendê-lo diante da família. Eduardo, porém, respirou fundo e segurou a raiva que crescia no peito. Ele sabia que discutir só pioraria as coisas e aumentaria as chacotas. Então apenas sorriu, fingindo indiferença, enquanto o coração ardia de vergonha. Decidiu que provaria a todos que estavam errados, custasse o que custasse. No fim da tarde, Eduardo saiu para caminhar e limpar a cabeça. No trajeto, passou por uma pequena feira de usados que ele sempre visitava. Ali, pessoas vendiam de tudo, celulares quebrados, peças antigas e cabos empoeirados. Ele adorava garimpar objetos esquecidos que ainda podiam ter utilidade. Foi quando viu um senhor oferecendo um pendrive velho por apenas R$ 5. O dispositivo parecia desgastado, com riscos profundos e tampinha faltando. Mesmo assim, algo naquela compra improvável chamou sua atenção. "Funciona?" perguntou Eduardo, analisando o item com cuidado. O vendedor deu de ombros, como quem não fazia ideia do que havia dentro. "Não sei, meu filho. Achei numa caixa de coisas antigas. Pode estar vazio." Eduardo hesitou por alguns segundos, mas decidiu arriscar. R$ 5 era tudo que tinha no bolso naquele momento. Mas uma intuição forte parecia empurrá-lo para aquela compra. Ele guardou o pendrive no bolso e seguiu para casa com passos ansiosos. Quando chegou, a família ainda ria e comentava suas loucuras tecnológicas. Mas Eduardo ignorou tudo, trancou-se no quarto e ligou o computador. Conectou o pendrive velho na porta USB, torcendo para que ao menos abrisse. A tela demorou alguns segundos, até finalmente aparecer uma pasta misteriosa. O nome do arquivo chamou sua atenção imediatamente: Wallet_2013_backup. Seu coração acelerou, sentindo a adrenalina subir como nunca antes. Ele não fazia ideia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. Eduardo clicou na pasta com as mãos tremendo levemente. Dentro dela havia 3 arquivos, um documento de texto, um QR Code e um arquivo chamado Private_Key. Ele franziu a testa, reconhecendo imediatamente a estrutura de uma antiga carteira digital. Era impossível não lembrar das matérias antigas sobre o início do Bitcoin. Um frio percorreu sua espinha quando percebeu o ano gravado, 2013. Aquilo significava que os arquivos eram de uma época em que poucas pessoas sabiam do potencial das criptomoedas. E justamente por isso, muitos arquivos antigos continham verdadeiros tesouros esquecidos. Antes de se empolgar, Eduardo respirou fundo e tentou manter a calma. Abriu o primeiro documento de texto, que exibia uma anotação curta e misteriosa. Backup feito após última mineração. Não esquecer de mover para a carteira principal. Ele leu e releu a frase, tentando absorver o significado daquelas palavras. Se o antigo dono minerava Bitcoin em 2013, isso podia representar uma fortuna. Mas ainda havia a possibilidade de ser apenas poeira digital sem valor algum. Eduardo sabia que precisava verificar tudo com cuidado. Com o coração acelerado, ele abriu um site especializado em consultar endereços antigos. Copiou a chave pública do QR Code e colou no campo de busca. Por um segundo, pensou que a página tinha travado, pois demorou a carregar. Mas quando os números apareceram na tela, Eduardo arregalou os olhos incrédulo.
A carteira mostrava um saldo equivalente a dezenas de bitcoins não movimentados. Era mais dinheiro do que ele jamais imaginou ver um dia. O estudante levou as mãos à boca, tentando processar a informação. Eduardo se levantou da cadeira e começou a andar pelo quarto em círculos. Seu coração parecia querer romper o peito de tanta adrenalina. Ele sabia que tinha algo valioso em mãos, mas também sabia dos riscos. Transferir bitcoins antigos exigia cuidado redobrado contra hackers e vírus. Além disso, se errasse qualquer detalhe, poderia perder tudo para sempre. Por isso, decidiu pesquisar por horas, devorando tutoriais e fóruns especializados. Cada passo precisava ser calculado com precisão absoluta. Quando finalmente se sentiu preparado, retornou ao arquivo private_key. O arquivo era a chave para movimentar os fundos, mas também o elo mais frágil. Ele o abriu com extremo cuidado, usando um computador desconectado da internet. Segurando a respiração, copiou a chave e iniciou o processo de importação. A tensão era tanta que suas mãos suavam, escorregando sobre o teclado. Mas aos poucos, a nova carteira começou a sincronizar com a rede. E Eduardo entendeu que estava diante do momento mais decisivo de sua vida. A sincronização parecia levar uma eternidade, embora só durasse alguns minutos. Eduardo observava cada barra de progresso como se sua vida dependesse disso. Quando o carregamento chegou ao fim, a carteira exibiu o saldo total. Ele tropeçou para trás, sentando-se na cama, incapaz de acreditar no número. Eram bitcoins minerados há mais de uma década, intactos desde 2013. O valor convertido para reais ultrapassava qualquer expectativa possível. Era o tipo de descoberta que mudava completamente o destino de uma pessoa. O choque o deixou imóvel por longos segundos, até que a emoção falou mais alto. Eduardo abriu um sorriso enorme, daqueles que ele não via há anos. Mas logo o peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros. Não bastava ter encontrado a fortuna, precisava saber o que fazer com ela. Transferir valores tão antigos exigia estratégia e discrição total. Qualquer passo errado poderia chamar atenção indesejada, e ele não estava disposto a correr esse risco. Eduardo começou anotando tudo em um caderno que guardava trancado. Decidiu que não contaria para ninguém da família, pelo menos por enquanto. Eles jamais acreditariam e provavelmente dariam um jeito de se intrometer. Além disso, ele ainda carregava o peso das humilhações que sofreu. Queria que o triunfo viesse no momento certo, com força dobrada. Por isso, manteve total silêncio e concentrou-se em entender a parte técnica. Cada detalhe era revisado 2, 3 vezes, até tudo ficar claro. Ele passou os dias seguintes estudando formas seguras de movimentar criptomoedas antigas. Assistiu palestras, leu artigos complexos e entrou em comunidades especializadas. Em pouco tempo, já entendia sobre cold wallets, seeds e assinaturas digitais. O ensinamento mais importante era simples: nunca transferir tudo de uma vez. Dividir o valor em pequenas partes era fundamental para evitar rastreamentos. Eduardo começou a desenhar um plano cuidadoso baseado nessas técnicas. Sabia que a fortuna estava ali, mas só seria dele se fosse inteligente. Certa noite, decidido, ele fez a primeira movimentação. A quantia era pequena, apenas uma fração do total, apenas para testar. O processo demorou alguns minutos, mas finalmente confirmou a transação. Eduardo sentiu um alívio tão intenso que quase chorou. A carteira se mostrou ativa, válida e completamente sob seu controle. Agora não havia mais dúvidas. Tudo aquilo era real, e ele tinha acabado de se tornar rico, muito mais do que poderia imaginar. Mesmo com a euforia tomando conta, Eduardo manteve sua rotina normal. Acordava cedo para ir à faculdade, fingindo ser o mesmo de sempre. Andava de ônibus, comia no bandejão e estudava nas bibliotecas abafadas. Mas por dentro carregava um segredo que brilhava como ouro puro. Toda vez que abria o aplicativo e via o saldo, sentia as pernas tremerem. Era estranho viver uma vida comum enquanto guardava uma fortuna digital. Mas ele sabia que a prudência era seu maior escudo naquele momento. Para não levantar suspeitas, Eduardo adotou hábitos extremamente discretos. Não comprou nada novo, não fez viagens inesperadas e não mudou seu estilo. Seu objetivo era passar totalmente despercebido, como sempre foi. Inclusive, continuou aceitando as piadas da família, que achavam graça de todo.
Eles continuavam dizendo que ele perdia tempo com tecnologia inútil. Eduardo apenas sorria e mudava de assunto. Dentro dele, porém, nascia uma calma poderosa, a calma de quem sabe a verdade. Em segredo, ele abriu uma conta em uma corretora respeitada. Estudou a fundo as leis, as taxas e as melhores formas de liquidação. Seu plano era vender apenas pequenas quantias, aos poucos, sem chamar atenção. Com paciência, transformou uma fração mínima dos bitcoins em dinheiro real. Quando recebeu a primeira notificação de depósito, seu coração disparou. Era o primeiro pedaço palpável da fortuna que havia encontrado. E ver aquele valor na conta marcou um antes e depois em sua vida. Com esse dinheiro inicial, Eduardo fez algo totalmente inesperado. Ao invés de gastar, ele investiu em conhecimento e preparação. Comprou cursos de segurança digital, gestão financeira e criptografia avançada. Montou uma pequena estação de trabalho com equipamentos protegidos. Criou múltiplas cópias da carteira em locais seguros e criptografados. Nada seria fruto da sorte, tudo seguiria uma estratégia meticulosa. Ele estava construindo não apenas riqueza, mas controle e liberdade. Quando finalmente se sentiu pronto, Eduardo iniciou pequenas melhorias pessoais. Comprou roupas simples, mas novas para não chamar a atenção da família. Arrumou o quarto, trocou a cadeira velha e ajustou seu computador. Cada mudança era planejada para parecer natural e discreta. Ele também pagou algumas dívidas antigas que o atormentavam há anos. A sensação de alívio era imensa, quase libertadora. E mesmo assim, ninguém desconfiava de absolutamente nada. As pequenas mudanças começaram a refletir na vida acadêmica de Eduardo. Com menos preocupações financeiras, ele passou a se concentrar melhor nas aulas. Suas notas aumentaram e os professores notaram sua evolução repentina. Mas ele não comentava nada sobre sua nova estabilidade. Apenas dizia que estava organizando a vida. Enquanto isso, continuava estudando o mundo das criptomoedas profundamente. Cada conhecimento adquirido fazia sua confiança crescer ainda mais. Em uma tarde de segunda-feira, Eduardo recebeu uma mensagem inesperada. Era de um colega da faculdade pedindo ajuda com um computador antigo. Ele aceitou, como sempre fazia, pois adorava mexer com tecnologia. Ao chegar na casa do colega, percebeu que o aparelho estava cheio de problemas. Ele arrumou tudo em poucas horas e o amigo ficou extremamente grato. Como agradecimento, ofereceu uma quantia em dinheiro, que Eduardo recusou. Não precisava mais daquilo, mas também não queria levantar suspeitas. Estranhamente, as pessoas começaram a admirar seu jeito calmo e centrado. Aquele estudante antes inseguro se tornara uma pessoa mais firme. Mesmo sem ostentar nada, havia algo diferente em seu olhar. Era como se ele carregasse uma certeza silenciosa sobre o próprio futuro. E isso o tornava mais confiante nas conversas e decisões do dia a dia. Até a família começou a notar essa mudança, embora sem entender o motivo. Eles comentavam que Eduardo estava menos sonhador e mais maduro. Apesar disso, as piadas antigas ainda apareciam de vez em quando. Os primos continuavam provocando, dizendo que tecnologia não dava dinheiro. Imagina achar fortuna em pendrive velho? Riram eles em tom de deboche. Eduardo sempre respondia com um sorriso discreto e nada mais. Por dentro, porém, aquilo soava quase irônico demais para ser verdade. Ele lembrava perfeitamente do momento em que comprou o pendrive por R$ 5, e agora sabia que aquilo tinha sido a decisão mais valiosa de sua vida. Numa noite silenciosa, Eduardo abriu novamente sua carteira digital. Era impossível não se emocionar ao ver o saldo intacto e seguro. Aquela fortuna representava mais do que dinheiro, representava liberdade. Ele poderia mudar a própria vida, ajudar sua mãe e construir um novo caminho. Mas preferia ir com calma, sem precipitações ou exageros. O futuro estava em suas mãos, mas ele queria agir com sabedoria e sentia que algo ainda maior estava prestes a acontecer. Com o tempo, a mudança no comportamento de Eduardo ficou ainda mais evidente. Ele se tornou mais paciente, mais tranquilo e menos reativo às provocações. Isso intrigava especialmente seus tios, que sempre o consideraram frágil. Durante um almoço de domingo, eles comentaram que ele parecia diferente. Eduardo sorriu, fingindo não dar importância ao assunto. Por dentro, sabia que sua força vinha da tranquilidade financeira escondida. Era a paz de quem não dependia mais da opinião de ninguém.
Certa tarde, sua mãe entrou no quarto com expressão preocupada. Ela contou que as contas da casa estavam atrasadas novamente. O salário não dava para cobrir tudo e ainda havia dívidas antigas acumuladas. Eduardo sentiu o coração apertar, lembrando de tudo que ela sacrificou por ele. Mas não podia simplesmente pagar tudo de uma vez sem levantar suspeitas. Então decidiu ajudar de forma discreta, sem revelar a origem do dinheiro. Encontrou uma maneira elegante e natural de aliviar o peso da mãe. No dia seguinte, Eduardo inventou uma história simples e convincente. Disse que havia feito um trabalho técnico que rendeu um bom valor. Ofereceu pagar algumas contas, afirmando que queria contribuir mais em casa. Sua mãe ficou emocionada, acreditando completamente na explicação. Ela o abraçou forte, dizendo que ele estava se tornando um homem responsável. Eduardo sentiu os olhos marejarem diante daquele reconhecimento. Finalmente podia retribuir, mesmo que parte da verdade estivesse oculta. A família, porém, nem imaginava o que estava realmente acontecendo. Continuavam achando que Eduardo era apenas um estudante comum. Às vezes, os primos ainda riam dele quando ele falava sobre tecnologia. Mas algo mudou na dinâmica. Agora, ele já não se afetava. Ele apenas observava, silencioso, como quem enxerga além da superfície. E isso deixava alguns desconfortáveis, sem entender a razão. Eduardo, entretanto, guardava seu segredo como um cofre trancado. Aos poucos, ele percebeu que o respeito vinha surgindo de forma natural. Não porque tinha dinheiro, mas porque sua postura havia mudado. Ele se importava menos com julgamentos e mais com planos concretos. E essa maturidade impressionava até aqueles que antes riam dele. Ainda assim, Eduardo sabia que não era hora de revelar nada. O silêncio era seu maior aliado, sua proteção contra curiosos e oportunistas. E a cada dia, sua convicção de que algo grandioso se aproximava só aumentava. O tempo foi passando e Eduardo começou a planejar mudanças maiores. Ele sabia que não podia viver para sempre escondendo sua fortuna, mas também entendia que precisava construir uma base sólida antes de agir. Por isso, aprofundou ainda mais seus estudos sobre investimentos e segurança. Começou a mapear oportunidades para multiplicar o patrimônio de forma estável, tudo com a cautela de quem conhece os riscos de cada passo. O segredo não o impedia de crescer, apenas o tornava mais prudente. Eduardo também começou a cuidar de aspectos pessoais esquecidos. Voltou a praticar exercícios, melhorou sua alimentação e estabeleceu rotina. Ele queria estar preparado não só financeiramente, mas também emocionalmente. Afinal, grandes mudanças exigem equilíbrio e clareza mental. Percebeu que sua autoconfiança melhorava a cada dia. Era como se a vida finalmente estivesse alinhada ao seu potencial, e isso despertava um forte senso de propósito dentro dele. Com o passar dos meses, ele diversificou suas fontes de renda. Criou pequenos projetos de tecnologia que geravam dinheiro sem chamar atenção. Tudo registrado e organizado, para manter uma aparência de normalidade. Assim, caso alguém questionasse, teria justificativas plausíveis. O fato é que Eduardo agora tinha múltiplas opções à sua frente, e, pela primeira vez, sentia que podia escolher o próprio caminho. A vida deixava de ser uma luta diária para se tornar uma construção consciente. Apesar da estabilidade silenciosa, Eduardo nunca esqueceu suas origens. Sabia o quanto sofreu sendo desacreditado pela própria família, mas também reconhecia que aquilo o moldou e fortaleceu. Agora, com poder real em mãos, precisava decidir como usar isso. Queria ajudar, mas sem se tornar alvo de inveja ou manipulação. Por isso, continuava observando tudo com cautela e estratégia. O futuro exigia passos inteligentes, não impulsivos. Certa noite, enquanto revisava suas anotações, algo ficou claro. Eduardo não queria apenas ser rico, queria ser livre. Livre para estudar, viajar, empreender e mudar o destino da própria família. Era uma visão grande demais para ser revelada de imediato, mas ele sabia que o momento de dar um passo decisivo estava chegando. A vida estava prestes a entrar em uma nova fase, ainda mais intensa. E Eduardo já se sentia pronto para enfrentar o que viesse a seguir. O momento decisivo chegou num dia comum, quase sem aviso. Durante um almoço de família, começaram novamente as velhas provocações. Um primo insinuou que Eduardo nunca teria dinheiro para nada importante. Outro riu e disse que ele ainda acreditava em milagres tecnológicos. Mas dessa vez, Eduardo não abaixou os olhos nem ficou em silêncio.
Ele sorriu com calma, algo que chamou a atenção de todos. Havia uma firmeza incomum em seu olhar, capaz de cortar qualquer deboche. Vocês realmente não fazem ideia do que falam, disse ele tranquilo. Os parentes se entreolharam como se tivessem ouvido algo absurdo. Eduardo então contou sobre seu trabalho, seus projetos e seus estudos recentes. Falou de forma genérica, sem mencionar a fortuna encontrada no pendrive. Mesmo assim, a segurança em sua voz fez a mesa inteira se calar. Era a primeira vez que ele mostrava liderança e convicção genuína. A família, antes tão arrogante, ficou sem argumentos. Sua mãe observava tudo em silêncio, com orgulho evidente nos olhos. Ela sabia que o filho havia amadurecido de maneira surpreendente. Eduardo então disse que em breve teria condições de ajudar mais em casa. Explicou que estava estruturando um futuro melhor para ambos. Não falou em valores, mas deixou claro que tinha planos grandes. A mesa inteira ficou em choque com aquela revelação sutil. As risadas cessaram, substituídas por um respeito desconfortado. Depois do almoço, Eduardo caminhou até o quarto para refletir. Percebeu que não precisava esfregar nada na cara de ninguém. Sua vitória estava em viver bem e não em provar algo aos outros. Abriu sua carteira digital mais uma vez, contemplando o saldo. Era incrível pensar que tudo começou com um pendrive velho de R$5. Aquilo simbolizava mais que dinheiro, simbolizava destino, coragem e visão. Ele sentiu um orgulho profundo de sua jornada silenciosa. Naquela noite, Eduardo tomou sua decisão final. Iria transformar parte da fortuna em um projeto que mudaria sua vida. Queria estudar fora, empreender e criar algo que impactasse pessoas. Tinha maturidade, inteligência e agora os recursos necessários. Fechou o notebook, respirou fundo e sorriu em paz consigo mesmo. Nada daquilo foi sorte, foi coragem de acreditar no improvável. Eduardo finalmente estava pronto para viver a vida que sempre sonhou.